Quer saber mais sobre alguns comportamentos que podem indicar ideação ou comportamento suicida? Vem comigo nesse vídeo que a gente vai abordar um pouco desse tema, logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns sinais que podem indicar ideação suicida. Ideação suicida é o quê? Pensamentos que estão associados ao comportamento de fazer algum mal, de se autolesionar com o intuito de morrer. É óbvio que a gente precisa de todo um contexto, então eu vou falar sobre esses sinais, mas vai chamar a atenção de vocês para quando vocês perceberem esse tipo de comportamento em pessoas próximas, e aí vocês vão poder intervir de alguma maneira, seja conversando, perguntando como é que essa pessoa está, se ela está precisando de ajuda, seja sugerindo que essa pessoa busque aí um serviço de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. Primeiramente é saber se essa pessoa tem tentativas anteriores de suicídio. Então, quando a pessoa tem tentativas anteriores, a gente já sabe que existe um risco ali. Se essa pessoa tentou suicídio recentemente, esse risco é ainda maior. E é ainda maior se essa pessoa não está sendo acompanhada. Outro fator são perdas recentes, perdas muito significativas. De repente, teve um falecimento de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de um sobrinho, de um filho. Lembrando que esses fatores por si só não vão levar a pessoa ao comportamento suicida. Lembrem-se disso. O comportamento suicida ele é multideterminado. Então tem vários fatores. Quando eu dou curso e aula, a gente fala sobre os fatores predisponentes e os fatores precipitantes. Então isso que eu estou citando aí dessas perdas são os fatores precipitantes, ou seja, antes disso já tem algo ali que pode potencializar ou facilitar o comportamento suicida. E aí quando tem a perda é só uma gota num balde que já está cheio. O que são os fatores predisponentes, por exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para a gente não se estender muito. Transtorno mental. A pessoa tem um quadro de depressão, a pessoa tem um quadro de transtorno bipolar, a pessoa tem um quadro de transtorno de ansiedade, ou a pessoa tem um quadro de esquizofrenia. Isso é um fator predisponente, porque esses transtornos estão associados a uma alta taxa de tentativas de suicídio. E aí vão se somando a outros fatores. Eu sempre trago para os alunos a seguinte imagem mental. Imagine uma balança. Em um dos pratos a gente tem os fatores de proteção para o comportamento suicida e no outro prato a gente tem os fatores de risco. Então ela está ali se equilibrando. Se eu tenho mais fatores de risco do que fatores de proteção, a chance dessa pessoa incorrer no comportamento suicida é muito maior. Isolamento. O isolamento é um fator muito importante quando você vê uma pessoa que está isolada ou que está se isolando, que antes não era assim e que agora está, é um sinal de alerta. Como eu falei agora há pouco, transtorno mental. Se a pessoa está passando por um problema de depressão, com a questão de bipolaridade ou qualquer outro desses transtornos, ali é um fator para ficar atento. Por quê? Porque, somado a outros fatores, a pessoa pode sim, em algum momento, ter um comportamento suicida. Agora, se a pessoa tiver suporte familiar, se ela estiver fazendo tratamento direitinho, se ela tiver uma boa adesão ao tratamento, estiver fazendo terapia, estiver tomando a medicação, a chance disso acontecer é bem menor. Não é impossível, mas é muito mais improvável do que, por exemplo, a pessoa que não está fazendo tratamento. Uma outra situação de risco, mudanças muito drásticas de comportamento. Então você vê uma pessoa que se comportava de uma forma e de repente ela mudou da água para o vinho. Pode ter algo ali por trás. A gente não olha um fator isoladamente, né? A gente vai olhar o conjunto de fatores. Eu trabalho com uma pessoa e de repente ela mudou aqui o comportamento, então eu acho que ela pode estar com ideação suicida. Não, não é assim. Mas de repente essa pessoa que você trabalha, você sabe que ela está num quadro depressivo, ou que ela tem, por exemplo, bipolaridade, ou que ela tem algum outro transtorno. Você sabe que, por exemplo, ela se isolou dos amigos. 3, né? Se isolou, mudou de comportamento e tem um transtorno. Já são 3. Então aí você já vê mais coisas aí se aglutinando. Lembre-se, os pratos da balança. Quanto mais fatores de risco, mais propensão
ao risco de suicídio. Então, mudanças drásticas de comportamento. De repente era uma pessoa que era muito tranquila com todo mundo, ou passa a ser agressiva, ou passa a se isolar, passa a evitar o contato, não dialoga mais direito com as pessoas. Todo mundo convida essa pessoa para sair, essa pessoa não vai, dá desculpas esfarrapadas ou simplesmente não diz nada e não aparece. De repente a pessoa está vendendo tudo, está vendendo, se desfazendo dos seus bens, sem um motivo aparente. Ah, não é... A pessoa ela vai mudar de cidade, tudo bem. Ela vai mudar de cidade, ela vai mudar de estado, sei lá. Ela pode vender ali os seus bens. Mas quando isso não é o caso, de repente a pessoa vende o carro ali, começa a se desfazer dos bens pessoais sem nenhum motivo aparente. Isso pode ser um fator de risco. Às vezes a pessoa ela está se desfazendo porque ela sente que ela não quer mais nada, ela perdeu um vínculo ali com aqueles objetos. Outro fator, cartas de despedida. De repente você achou ali uma carta de despedida da pessoa falando de todo o sofrimento dela e que ela pede desculpas e que ela não aguenta mais e tudo. Então, isso é um fator para ficar bem alerta. As próprias frases que você vai ouvir da pessoa em algum momento. Ah, eu não aguento mais isso. A vida é muito difícil. Seria melhor se eu estivesse morto. Ninguém vai sentir a minha falta, não. A morte é a melhor solução. Eu vou acabar logo com tudo, que aí encerra esse meu sofrimento. Essas são algumas frases que as pessoas com ideação suicida verbalizam. Então a gente tem que levar em consideração como a pessoa se comporta e o que ela está falando. Vamos parar com esse mito, que é um mito de achar que a pessoa que está falando essas coisas, que ela só quer chamar a atenção. Quando a pessoa fala essas coisas, ela está em sofrimento intenso. Às vezes ela está com dificuldade em lidar com alguma coisa, seja com situações externas, seja com situações internas. E a gente tem que ter uma postura humanizada. A gente precisa saber acolher o outro. Então, quando a pessoa ela vem com essas frases, é um sinal grande de alerta. E aí, mais coisas se somam àqueles pratos da balança. Então é isso, pessoal. Eu espero que com essas orientações fique mais fácil de você poder intervir quando você perceber que alguém próximo ali está em sofrimento. E aí você vai intervir no sentido de poder orientar essa pessoa a buscar ajuda profissional. Não é você que vai resolver o problema dela, obviamente que não. Mas de sensibilizar essa pessoa a ir atrás de um profissional, de um serviço de saúde mental, porque ideação suicida é tratável, depressão é tratável, todos esses transtornos são tratáveis. E os problemas da vida, quando a gente consegue lidar com os nossos problemas internos, a gente fica mais forte, fica mais resiliente para conseguir lidar com as adversidades da vida. Porque poucas coisas da vida são irreversíveis ou não têm solução. Às vezes, talvez não tenha a solução que você quer, que você gostaria, ou que te deixa mais confortável. Mas com certeza tem uma solução. Espero que você tenha apreciado esse vídeo. Deixa aí nos comentários sugestões de temas da psicologia da saúde mental, o que é que você gostaria de saber, que aí eu posso colocar em vídeos futuros. Muito obrigado aí pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.